e alunos da disciplina Lógica 2 do curso de Licenciatura em Filosofia do NEAD do UFSJ. No nosso curso nós vamos ver alguns dos temas que já foram tratados no curso Lógica 1. O interesse aqui, que é o ponto discutido na unidade 1, é que sejam reintroduzidas algumas noções que vão ser importantes para o curso como um todo, né? A unidade 1, vocês devem ter notado, ela trata mais que tudo da noção de argumento. Esse é o ponto mais essencial da lógica. O que são argumentos, o que são argumentos válidos, como reconhecê-los. Argumentos, vocês devem se lembrar, no curso passado, eles se compõem de alguns elementos. No semestre passado, aliás, no curso de Lógica 1, nós vimos que os elementos dos argumentos seriam proposições, que proposições seriam aquelas coisas enunciadas pelas sentenças declarativas, aquilo que dá significado às sentenças declarativas, mas que não são sentenças. Ora, nesse semestre, nessa disciplina, a gente não vai entrar nessa dificuldade. A gente vai assumir simplesmente que os componentes dos argumentos são sentenças declarativas. É importante distinguir as sentenças declarativas de outros tipos de sentenças, como, por exemplo, as perguntas, as promessas, as ordens, as expressões de desejo e por aí vai. Pensem em alguns exemplos. No caso de uma pergunta, o filme é bom? Essa pergunta não é verdadeira nem falsa. Não se diz de uma pergunta, de qualquer pergunta, que ela seja verdadeira ou falsa. No entanto, sentenças declarativas, como por exemplo a afirmação, o filme é bom, essa sim é verdadeira ou falsa. Pensem agora numa promessa. Eu prometo que vou dar R$5 para você amanhã. Essa promessa também não é verdadeira ou falsa. Ela pode ser cumprida ou não cumprida, mas ela não vai ser verdadeira na medida em que for cumprida, ou falsa na medida em que não for cumprida. Ela vai ser simplesmente cumprida ou não cumprida. Ordens também são assim. Sente-se, isso não é verdadeiro nem falso. São sentenças, mas que não seriam sentenças com valor de verdade. Elas não têm esse elemento que distingue as sentenças declarativas de todas as outras. Bom, sentenças declarativas, essas frases que são verdadeiras ou falsas, são os elementos que compõem os argumentos. Argumentos, por sua vez, não são meros conjuntos de sentenças. Não são quaisquer sentenças que postas juntas formam um argumento. Um argumento se compõe de sentenças na medida que essas executam papéis. Os papéis são de premissa e de conclusão. A premissa de um argumento, ou as premissas de um argumento, são aquelas sentenças que introduzem uma informação, que apresentam algo que deve ser tomado como dado. A partir das premissas, a partir da informação apresentada nas sentenças que executam o papel das premissas, é que se concluiria alguma coisa. E a sentença que apresenta aquilo que nós concluímos é a conclusão. Portanto, a conclusão seria algo que pretensamente se segue, decorre, é reconhecido a partir das premissas. Essa é uma boa maneira de tentar entender a distinção dos papéis que as sentenças podem executar dentro de um argumento, como premissa ou premissas e como conclusão. Uma sentença que figura como premissa de um argumento não deve necessariamente ser sempre premissa de um argumento. Ela pode, num outro argumento, aparecer como conclusão. Isso não é determinado de modo algum pelo tipo de sentenças que a gente tem. Qualquer sentença declarativa pode executar esses distintos papéis dentro de um argumento. Bom, argumentos se dividem em dois grupos: os argumentos dedutivos e os argumentos indutivos. Eu prefiro, particularmente, uma caracterização de argumentos dedutivos, que seria a seguinte: seriam aqueles argumentos em que a conclusão pretensamente se segue das premissas, ou de que são aqueles argumentos que pretensamente teriam uma conclusão como necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras, ou dito de outra forma, a conclusão não pode ser falsa se as premissas forem verdadeiras.
O uso da expressão pretensamente aqui para qualificar esse tipo de argumento é importante. Ela está ali porque, em alguns casos, de fato, a conclusão se seguiria das premissas, se derivaria das premissas, ou, digamos, inferiríamos a conclusão a partir das premissas, mas há situações em que isso não ocorre, né? Em que pretensamente as conclusões deveriam se seguir das premissas, mas de fato ela não se segue. Algumas falácias que nos fazem crer que as conclusões se sigam das premissas, mas de fato elas não se seguem. Esses são os casos dos argumentos inválidos. Aqueles argumentos em que de fato a conclusão se segue das premissas seriam os argumentos válidos. A nossa apostila é um pouco confusa nesse ponto. Em um momento ele diz que argumentos dedutivos compreendem apenas argumentos válidos, os compõem apenas de argumentos válidos. Mas, no outro ponto, ele admite que haja argumentos dedutivos inválidos. Para evitar essa confusão, desde já eu digo, ou eu aceito uma determinada caracterização de argumentos dedutivos que é corrente em manuais de lógica. Argumentos dedutivos são aqueles em que a conclusão pretensamente se segue das premissas. Os argumentos dedutivos são apresentados na unidade 1 como compondo diferentes grupos. Ele menciona 5 tipos de argumentos dedutivos. Esses seriam o modus ponens, modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético e o argumento por simplificação. Para que a gente compreenda ou saiba como funcionam esses tipos de argumentos dedutivos, é importante que a gente tenha uma noção das sentenças que figuram dentro desses argumentos. Não são sentenças simples, seriam aquelas sentenças complexas que se compõem através do uso, do emprego de operadores lógicos. Vamos tratar um de cada vez, né? No caso do modus ponens. O modus ponens ele se compõe de 2 premissas e uma conclusão. Uma das premissas é uma sentença condicional. Sentenças condicionais, e aqui está a novidade, elas são sentenças complexas que se compõem de 2 sentenças simples. Se, então, é a forma da sentença condicional. A diferente maneira de apontar um elemento subscrito nessas sentenças indica que seriam sentenças distintas. Aqui a gente poderia pôr, talvez, se Pedro está em casa, então ele foi expulso da aula. Mas o fato de que uma sentença figurar nesse local não quer dizer que ela deva sempre figurar nesse local. Uma outra sentença condicional teria como uma sentença antecedente, esse é o nome que nós vamos dar para as sentenças que estão aqui, justamente a sentença que figura como consequente de um outro condicional. Então eu tinha dito originalmente, se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da escola, mas poderia ter formulado uma outra sentença condicional, que seria, se Pedro foi expulso da escola ou da aula, então Pedro está em casa. Tá? Isso é só para dizer que, na realidade, esses são papéis, assim como os papéis de premissa e conclusão, os papéis de antecedente e de consequente são papéis que qualquer sentença declarativa pode executar. Bom, vamos manter a coisa como está aqui. Sentenças, sim, então, são sentenças que apresentam uma condição para que aquela que figura como consequente ocorra. Então, se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da aula. É uma sentença que apresenta uma condição para que Pedro esteja em casa. Tá? Se Pedro está em casa, ele foi expulso da aula. Ele foi expulso da aula é uma condição chamada de condição suficiente para Pedro estar em casa. Tá? É interessante notar que as sentenças que figuram como antecedente e consequente da sentença condicional,
essa sentença complexa, elas não precisam ter uma relação entre si. No caso, eu ofereci um exemplo que revelaria uma relação, né? Pedro estar em um lugar ou em outro. Mas eu poderia pôr, se o céu é azul, então a grama é verde. E isso seria uma sentença condicional aceitável. Não é preciso que haja uma relação de conteúdo entre as sentenças que figuram como sentença antecedente, como antecedente consequente do condicional. Bom, vamos voltar agora para o modus ponens, né? O modus ponens, ele se compõe, como eu disse, de uma sentença condicional e da afirmação ou asserção do antecedente do condicional. Eu vou representar isso com esse traço. Isso quer dizer que exatamente a sentença que figuraria aqui, eu estou lidando só com a forma, né? Mas a sentença que preencheria essa lacuna, ela é afirmada na segunda premissa. Então, no caso de se Pedro está em casa, então ele foi expulso da sala de aula. A segunda premissa do modus ponens seria Pedro está em casa. A afirmação de que Pedro está em casa. Aqui, Pedro está em casa não está sendo afirmado, mas aqui sim. E como conclusão, o modus ponens teria a afirmação do consequente do condicional. A saber, no nosso exemplo, Pedro está em casa. Pedro foi expulso da sala de aula. Tá? Vamos pensar num outro exemplo. Se o céu é azul, então a grama é verde. O céu é azul, logo a grama é verde. Tudo bem? É assim que funcionaria. O modus ponens é um tipo de argumento que vai ser sempre válido. Por sinal, todos os tipos de argumentos que eu vou apresentar para vocês agora são argumentos que são sempre válidos, não importa quais sejam as sentenças que eu use para preencher as lacunas. Bom, vamos agora considerar o modus tollens. Modus tollens também se compõe de uma premissa que é uma sentença condicional. Eu vou manter a forma dela escrita no quadro. Só que a segunda premissa não é mais a afirmação do antecedente do condicional, mas sim a negação do consequente do condicional. Então, se eu tenho, se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da sala de aula, a segunda premissa vai ser a negação do que vem aqui. Não é o caso que Pedro foi expulso da sala de aula. Bom, para apresentar para vocês a forma, eu escrevo assim. Eu nego o consequente do condicional. E como resultado, como conclusão, eu obtenho a negação do antecedente do condicional. Não é o caso que levando em conta o exemplo que eu tinha dado há pouco, seria algo assim: se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da sala de aula, não é o caso que Pedro foi expulso da sala de aula, logo não é o caso que Pedro está em casa. Tá? É assim que funcionaria o modus tollens. E mais uma vez, essas sentenças que estão aqui, figurando como elementos do condicional, não precisam ter nenhuma relação de conteúdo entre elas. Se o céu é azul, então a grama é verde, não é o caso que a grama é verde, logo não é o caso que o céu é azul. Tá? Esse seria um argumento válido, apesar de pelo menos uma das premissas serem falsas. Esse é um ponto que a gente vai retornar. Aqui a gente vai retornar mais para o final dessa aula, a questão da relação entre validade de um argumento e verdade e falsidade das premissas. Um tema que a gente discutiu amplamente no curso de Lógica 1. Passemos agora para um terceiro tipo de argumento dedutivo. Bom, eu poderia ter mantido. Esse seria um argumento dedutivo chamado de
chamado de silogismo hipotético. Ele se compõe de 3 sentenças condicionais. Só que é preciso que haja uma ordem na distribuição das sentenças simples. Em cada uma dessas sentenças condicionais se compõe o silogismo hipotético. No caso, aqui nós temos um antecedente e o consequente da primeira premissa. Vejamos, vou pôr cruzinhas. Tá. A segunda premissa, por sua vez, teria como teria como antecedente o consequente da primeira premissa. E na conclusão, nós teríamos uma sentença condicional cujo antecedente seria o antecedente da primeira e cujo consequente é o consequente da segunda. De alguma maneira, o que se diz é que se essa sentença é verdadeira, essa daqui deve ser verdadeira, e se essa é verdadeira, essa outra deve ser verdadeira, portanto, se a primeira for verdadeira, será também a última, o consequente da segunda premissa. Vamos pensar num exemplo. Se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da sala. Se Pedro foi expulso da sala, então Pedro levará uma bronca. Logo, se Pedro está em casa, então Pedro levará uma bronca. Vocês devem ter notado uma espécie de transitividade aqui, né? Nós partimos dessa informação e concluímos essa daqui. Mais uma vez, se trata de um argumento válido em razão da sua forma. Na realidade, essa é uma forma de um argumento válido. Qualquer modo de preencher as lacunas vai produzir argumentos válidos. Né? Um argumento válido. Bom, agora sim a gente deixa as sentenças condicionais e passamos a considerar um outro tipo de sentença complexa, essa composta por um outro operador lógico, o operador lógico da disjunção. Nós usamos um símbolo específico, a gente vai ver daqui a pouco, para representar a disjunção, mas a disjunção, de alguma maneira, ela é mencionada, tratada, considerada na língua portuguesa através da palavra ou. Nós temos, mais uma vez, uma sentença complexa, composta de 2 sentenças simples que são ligadas por um ou. Tá? Essa seria a primeira, ou seria a forma da sentença que figura como primeira premissa de um silogismo disjuntivo. Perdão, aqui isso deveria ser outra sentença. Um exemplo de uma sentença que tenha essa forma seria, digamos, ou Pedro está em casa ou Pedro está na escola. Tá? A segunda sentença a compor um silogismo disjuntivo vai consistir na negação de uma dessas sentenças que compõem a disjunção. Cada uma delas é chamada de disjuntas. Então, a negação de uma disjunta é a segunda premissa de um silogismo disjuntivo. Eu vou escrever assim, não é o caso que. E como conclusão, eu obtenho a afirmação da outra disjunta. Então, vamos relembrar o nosso exemplo. Ou Pedro está em casa ou Pedro está na escola. Não é o caso que Pedro está em casa, eu nego essa disjunta. Eu obtenho como conclusão Pedro está na escola. Tá? É importante notar que eu não preciso necessariamente negar só a disjunta da esquerda, aquela que antecede o ou. Eu posso negar também a disjunta que
aparece após o ou. Assim, digamos, eu negaria, no nosso exemplo, que Pedro esteja na escola. Então, Pedro está em casa ou Pedro está na escola, não é o caso que Pedro está na escola, e eu tenho como conclusão, Pedro está em casa. Tá? A afirmação da outra disjunta, aquela que não foi negada. Um outro tipo de argumento dedutivo seria o argumento por simplificação. E aqui nós usamos o operador lógico da conjunção, que em português nós representamos pelo e. Mais uma vez, nós temos duas sentenças. Digamos, o céu é azul e a grama é verde. Essas duas sentenças são afirmadas nessa sentença complexa que é a conjunção. A partir de uma conjunção como essa, a grama o céu é azul e a grama é verde, a gente obtém a afirmação de qualquer uma dessas sentenças que compõem a conjunção, que são chamadas de conjuntas. Cada uma delas conjunta. Digamos, eu obtenho isso, a afirmação da conjunta que antecede o e. Mas poderia também obter a afirmação da conjunta que sucede o e. Então, de o céu é azul e a grama é verde, a gente conclui o céu é azul ou conclui a grama é verde. Assim a gente termina a parte que trata dos tipos de argumentos dedutivos. Podemos passar a um outro conjunto de argumentos chamados de argumentos indutivos. A diferença de argumentos indutivos para os argumentos dedutivos consiste no fato de que argumentos indutivos não apresentam suas conclusões como pretensamente se seguindo das premissas. Apresentam as suas conclusões, na verdade, como provavelmente se seguindo das premissas. As conclusões elas são prováveis, dadas as informações apresentadas nas premissas. Não são determinadas pelas premissas. Um exemplo discutido no storyboard é um exemplo clássico de David Hume: o sol nasceu todos os dias, logo o sol deverá nascer amanhã. Bom, o fato do sol ter nascido todos os dias não determina que o sol vá nascer amanhã, mas nos serve de uma ótima razão para acreditar que o sol deva nascer amanhã. Apresenta esse estado de coisas, o sol nascer amanhã, como tendo alta probabilidade. Na unidade 2, nós vemos um instrumento oferecido, desenvolvido na lógica para avaliar validade de argumentos. Validade de argumentos dedutivos. Trata-se do cálculo proposicional, também chamado de cálculo sentencial. Na unidade 3, nós vamos discutir o cálculo de predicados, mas por enquanto vamos ficar com o cálculo sentencial. Como eu disse, se trata de um instrumento, é um meio que a lógica encontrou, que lógicos encontraram, para avaliar se um dado argumento é válido ou não. E esse procedimento vai envolver a tradução dos componentes de um argumento. No caso, as sentenças vão ter que ser traduzidas da linguagem natural, no nosso caso português, para uma linguagem artificial, que vai incluir letras representando as sentenças simples e vai também incluir os chamados operadores lógicos. A gente vai ter símbolos para cada um deles, e não aquelas expressões do português e, ou, sim, então, como eu escrevi há pouco. As sentenças simples são aquelas que teriam um sujeito e um predicado, ou então são aquelas sentenças, elas não precisam necessariamente ter um sujeito, como no caso de chove, mas seriam aquelas sentenças que não se compõem de outras sentenças. São sentenças verdadeiras ou falsas. Vocês devem se lembrar que a gente está tratando aqui de sentenças declarativas,
aquelas que são verdadeiras ou falsas. Bom, como é que a gente vai traduzir sentenças para a linguagem do cálculo proposicional? Em algumas situações, o que vai ser oferecido é uma espécie de conjunto de regras. Eles vão dizer que a sentença o céu é azul deve ser traduzida por P e, digamos, a grama é verde por Q. Mas às vezes isso não vai aparecer assim. Vocês podem também querer traduzir argumentos com os quais vocês se depararem. E o que se sugere é que a primeira sentença simples a aparecer no argumento seja aquela que vocês vão traduzir por P, no caso um P minúsculo, a segunda por Q, a terceira por R, até T. Tá? Os operadores lógicos que nós vamos ver aqui seriam um operador de negação, que nós representamos assim, um operador de conjunção, que nós representamos assim, o operador de disjunção exclusiva, que nós representamos invertendo o sentido da abertura do operador de conjunção e pondo um traço embaixo. O operador da disjunção inclusiva, o símbolo da implicação, que vai ficar no lugar do sim, então, e o da bi-implicação. Então, todos aqueles argumentos que eu mencionei há pouco, eles seriam traduzidos seguindo regras. As sentenças simples são traduzidas por essas letras e os termos que designariam operadores são traduzidos por esses símbolos. Tá, ok? Sentenças complexas que se compõem através de sentenças simples mantêm relações com essas sentenças simples no que diz respeito ao seu valor de verdade. Uma sentença simples, digamos P, né, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Essas são as possibilidades. Ela é uma sentença contingente que pode ser verdadeira ou falsa. Ora, um operador lógico, caso seja introduzido antes dessa sentença simples, formaria uma sentença complexa, não P. Ela é complexa ainda que só se componha de uma sentença simples, mas se trata de uma sentença complexa unitária. O que o operador lógico da negação vai fazer é inverter o valor de verdade da sentença que está sendo negada. Se P é verdadeiro nesse conjunto de circunstâncias, nessa linha da tabela de verdade, não P vai ser falso. Se P for falsa nessa linha da tabela de verdade, que na realidade, como eu disse há pouco, compreende um conjunto de circunstâncias. Há aquelas circunstâncias em que P é verdadeiro e aquelas em que P é falsa. Se for falso, não P vai ser verdadeiro. E essa daqui é a tabela de verdade para negação de uma sentença simples. Tabela de verdade quando se usa um operador. Bom, o importante é que a gente sempre inicie tabelas de verdade a partir da sentença simples. Então, a gente sempre vai escrever antes de tratar da sentença complexa, cujos valores de verdade nós queremos saber nas mais diferentes circunstâncias, a gente vai ter que escrever, distribuir os valores de verdade possíveis para a sentença simples. O mesmo aqui ocorreria se eu tivesse Q ao invés de P, tá certo? Ora, os outros operadores de verdade, eles não se compõem apenas de uma sentença simples, mas sim de mais de uma, pelo menos duas.
No caso da disjunção, o que ela faz é ligar duas sentenças simples e afirmar as duas ao mesmo tempo, né? Vocês devem se lembrar do exemplo que eu dei há pouco: o céu é azul e a grama é verde. Aqui, as duas sentenças, céu é azul e grama é verde, são afirmadas conjuntamente. Vamos usar P para o céu é azul, porque é a primeira sentença que aparece nessa conjunção, e Q para grama é verde. Essas sentenças simples vão ser as conjuntas da conjunção. Mais uma vez, a gente começa com a sentença simples, P e Q. Para aí sim avaliar quais são os valores de verdade da conjunção de P e Q nas mais diversas circunstâncias. Tá? A distribuição do valor de verdade da sentença simples segue uma ordem, que é na realidade uma sugestão, mas ela tem um propósito. O propósito é esgotar todas as possibilidades de distribuição de valores de verdade entre duas ou mais sentenças simples. A gente vai fazer assim: V, V, F, F, V, F, V, F. Como eu disse, a gente está seguindo uma orientação para a composição dessa tabela de verdade, mas existe algo que é realizado aqui, que está para além de uma mera convenção, que é esgotar todas as possibilidades de distribuição de valores de verdade para essas duas sentenças. Não há outras distribuições possíveis de valor de verdade para essas duas sentenças. Bom, a conjunção, como eu disse, ela afirma as suas conjuntas. Ela afirma tanto P quanto Q. Portanto, ela só pode ser verdadeira quando as duas conjuntas forem verdadeiras. Vamos considerar o exemplo novamente. O céu é azul e a grama é verde. Essa sentença complexa só pode ser verdadeira se tanto o céu for azul quanto a grama for verde. Olhando para a nossa tabela de verdade, isso ocorre nesse primeiro conjunto de circunstâncias, nessa primeira linha. Em todas as outras, isso não ocorre. Né? Nessa segunda linha, P é verdadeira, mas Q é falsa. Né? Digamos, céu é azul é verdadeiro, mas a grama é verde é falsa. Mais uma vez, isso é um ponto que eu enfatizei bastante no curso de Lógica 1. Aqui a gente não está interessado na verdade ou falsidade efetiva das sentenças. A gente considera distribuições de valores de verdade, admitindo situações em que, por exemplo, a grama não seria verde, situações hipotéticas. Então, nesse conjunto de situações, o céu é azul é verdadeiro e a grama é verde é falso. E a conjunção, o céu é azul e a grama é verde, vai ser falsa, e o mesmo ocorre no caso de baixo. Sendo as duas falsas, é claro que a conjunção também vai ser falsa. Tá? Essa é a tabela de verdade da conjunção. Tá certo? Bom, posso fechar essas linhas. Vamos agora para a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, que é representada por esse símbolo, ela seria uma maneira da gente formalizar sentenças do tipo ou abre espaço para uma sentença simples, ou abre espaço para outra sentença simples. A ideia é que duas alternativas são apresentadas e só uma delas poderia ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, a sentença é tomada como falsa. Vamos pensar num exemplo. Ou faz frio ou faz calor. Né? Nós traduziríamos usando mais uma vez termos que designam sentenças simples, termos do vocabulário do cálculo sentencial, P e Q. P
faz frio, que faz calor, ou faz frio ou faz calor, seria representado assim. Tá? Nós sempre, quando fazemos as tabelas de verdade, vamos começar pela distribuição dos valores para sentenças simples que compõem a sentença complexa. Nesse caso, a gente tem P e Q e, mais uma vez, a gente distribui dessa maneira. VVFF, VF, VF. Bom, por se tratar de uma disjunção exclusiva, em que cada uma das disjuntas exclui a outra, ou faz frio ou faz calor, se as duas disjuntas forem verdadeiras, a disjunção ou a sentença disjuntiva exclusiva vai ser falsa. Se tanto faz frio e faz calor, ou faz frio ou faz calor, é uma sentença falsa. Nesses dois outros casos, a disjunção vai ser verdadeira, porque só uma das disjuntas é verdadeira. Nessa linha, ou nesse conjunto de circunstâncias ou situações possíveis, é verdadeiro que faz frio, mas falso que faz calor, e nesse conjunto de circunstâncias possíveis é falso que faz frio e verdadeiro que faz calor. Se as duas forem falsas, a disjunção também vai ser falsa, porque afinal, ou faz frio ou faz calor, apresenta duas alternativas, uma delas deveria ser verdadeira para que a disjunção fosse verdadeira. A disjunção inclusiva, que é representada por esse símbolo, e que é muito mais comum também nos manuais de lógica do que a disjunção exclusiva, ela só se difere da disjunção exclusiva numa das suas linhas na tabela de verdade. Ela admite que ambas as disjuntas sejam verdadeiras para que seja ela própria verdadeira. Então, a gente pode considerar sentenças do português, talvez chove ou faz sol. Né? Em alguns casos, chove e faz sol, portanto, chove ou faz sol não seria tornada falsa nessa circunstância. Né? Então, vamos lá, vamos considerar chove e faz sol, chove P, faz sol Q. Na situação em que tanto chove quanto faz sol, usando ou tendo em vista a disjunção exclusiva, chove ou faz sol é verdadeira. Nesses dois grupos, nessas duas linhas, né, abaixo também, porque afinal uma das alternativas é verdadeira. Se chove e não faz sol, chove ou faz sol é verdadeira. Se não chove, mas faz sol, chove ou faz sol também é verdadeira. Se ambas forem falsas, a disjunção é falsa. Notem, eu só modifiquei a primeira linha da tabela de verdade. No caso da disjunção exclusiva, o seu valor de verdade seria falso, dada essa circunstância aqui. Vamos passar agora para a implicação. A implicação é o operador lógico que nós vamos usar para formar sentenças condicionais. Mais uma vez, são duas sentenças que o compõem. No caso, P e Q. P, se P, então Q. É assim que nós vamos ler essa forma. Mais uma vez, a gente distribui os valores de verdade. VV, FF, VF, VF. Seguindo aquela convenção, mas tendo em vista um propósito, esgotar as possibilidades de distribuição dos valores de verdade entre as sentenças simples. Tendo distribuído os valores de verdade, a gente pode averiguar quais são os valores de verdade da sentença condicional que nós formamos através da implicação. Aqui a coisa fica um pouco mais trabalhosa. Vocês devem levar em consideração o seguinte: uma sentença se P, então Q, não afirma
que P ocorre. Afirma apenas que, se P ocorrer, Q também ocorrerá. Se isso é o que é afirmado, se P ocorrer, Q também ocorrerá, então, se P ocorre e Q não ocorrer, o condicional é falso. Pensem no seguinte, na sentença que eu usei como exemplo no começo da aula, né? Se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da sala de aula. Se Pedro estiver em casa e Pedro não tiver sido expulso da sala de aula, a sentença condicional, se Pedro está em casa, então Pedro foi expulso da sala de aula, vai ter sido tornada falsa, porque ela apresenta uma condição que na realidade não é existente. A condição para que Pedro esteja em casa. Bom, um outro exemplo. Se Rodrigo está em São João del Rei, então Rodrigo está feliz. Se eu estiver em São João del Rei, portanto P é verdadeira, e não estiver feliz, por algum motivo qualquer, o condicional que condiciona eu estar feliz a estar em São João del Rei vai ser tornado falso. Então, essa linha aqui vai ser falsa, tá certo? Todas as outras circunstâncias não tornam falsa a sentença condicional. Digamos, se eu estiver se eu estiver em São João del Rei e estiver feliz, a afirmação, se Rodrigo está em São João del Rei, então Rodrigo está feliz, não é tornada falsa, ela é tornada verdadeira, porque nada afeta a relação de condição que é apresentada nessa sentença entre as duas sentenças. E o mesmo ocorre com essas duas aqui de baixo, e isso pode soar um pouco estranho, eu admito. Se, digamos, eu não estiver em São João del Rei e estiver feliz, isso não quer dizer que a sentença, se Rodrigo está em São João del Rei, então Rodrigo está feliz, é tornada falsa. Isso nada afeta o valor de verdade dessa sentença. Portanto, ela segue sendo verdadeira. E se as duas forem falsas, se eu não estiver em São João del Rei e não estiver feliz, o condicional continua sendo verdadeiro por não haver uma circunstância que o torne falso. O último operador lógico que nós veremos aqui e o último tipo de sentença complexa que nós formamos através de um operador lógico discutido no cálculo proposicional é aquela que se forma pela biimplicação. A biimplicação é como se fosse um conjunto de duas implicações, indo nos dois sentidos. Ela traduz, no caso, as sentenças de português que nós escreveríamos com si e somente si. São condições necessárias que são apresentadas para que uma coisa ocorra. A biimplicação é também chamada de uma relação de equivalência, quando duas coisas seriam iguais. E o que isso quer dizer? Que os valores de verdade da biimplicação vão ser determinados na medida em que as sentenças que compõem a biimplicação tenham o mesmo ou valores de verdade distintos. Se o valor de verdade for o mesmo para as duas sentenças que compõem a biimplicação, então o valor de verdade da biimplicação vai ser verdadeiro. Digamos, Pedro está em casa, se somente se, Pedro está em Tiradentes.
Aliás, como a implicação funciona nos dois sentidos, a verdade de P deveria implicar a verdade de Q e a verdade de Q deveria implicar a verdade de P. Portanto, sendo os dois verdadeiros, a sentença que se compõe com o operador lógico da implicação vai ser verdadeira também. Nesses conjuntos de circunstâncias aqui em que uma das sentenças simples é verdadeira e a outra é falsa, a bimplicação vai ser falsa, porque essas são circunstâncias em que P e Q não se revelam equivalentes. Elas não são circunstâncias em que Q ou P determinou o mesmo valor de verdade uma à outra. Isso não acontece no último conjunto de circunstâncias, não é? Nas sentenças, nos casos, aliás, em que as sentenças simples que compõem a implicação são ambas falsas. A implicação vai ser verdadeira. Bom, assim nós terminamos a parte que trata do cálculo sentencial. O capítulo, unidade 2 da nossa apostila, e também no storyboard, ainda discute algumas noções. Ele nos apresenta os princípios da lógica clássica, que seriam o princípio da não contradição, o princípio do ter ser excluído e o princípio da identidade. Isso, de certa forma, nós já vimos no curso de Lógica 1 e introduz algumas noções que a gente realmente não viu ainda. As noções de tautologia, as noções ele introduz algumas noções, as noções de tautologia, contradição e contingência. A contingência é uma característica de sentenças simples. Sentenças simples como P, como eu disse, são ou verdadeiras ou falsas, pode ser ou verdadeira ou falsa, sendo assim, ela seria uma sentença contingente. Sentenças tautológicas não são sentenças simples, são sentenças complexas que têm necessariamente como valor de verdade V. Elas são necessariamente verdadeiras. Já contradições também seriam sentenças complexas cujo valor de verdade seria necessariamente falso. Um exemplo de uma tautologia é a disjunção que se compõe da afirmação de uma sentença e sua negação. Vamos ver. No caso da sentença P, nós afirmamos, nós apresentamos a disjunção ou P ou não P. P ou não P. Tá? Nós já distribuímos o valor de verdade para P, resta distribuir o valor de verdade para não P. Nós veremos que aqui será F, dado que P é verdadeira, nessa linha ou nesse conjunto de circunstâncias. Já nessa outra linha, ou conjunto de circunstâncias, não P vai ser falso, uma vez que P é verdadeiro. Agora nós precisamos atentar sobre o modo como se compõe, como se realiza, isso não é uma disjunção exclusiva. Isso era só para marcar, enfatizar que a gente deve atentar ao modo como se constrói tabelas de verdade para disjunções. Vocês devem se lembrar que se uma das disjuntas for verdadeira, a disjunção também vai ser verdadeira. Então, considerando esse conjunto de circunstâncias, P é verdadeiro e não P é falso, a disjunção, vai ser também verdadeira. Nesse conjunto de circunstâncias, P é falso, não P é verdadeira, portanto, a disjunção P ou não P vai ser também verdadeira. Ela é sempre verdadeira em todas as distribuições possíveis de valor de verdade
para as sentenças que a compõem. Tá certo? Esse é um exemplo de tautologia. Um exemplo de uma contradição, né, uma sentença complexa necessariamente falsa, a gente obtém substituindo o operador da disjunção pelo operador da conjunção. E obtendo assim a afirmação P e não P, né? Como se alguém dissesse está chovendo e não está chovendo. Tá? Vocês devem se lembrar que a tabela de verdade para o operador da conjunção se constrói do seguinte modo. A conjunção é verdadeira se ambas as conjuntas forem verdadeiras. Ora, em nenhuma dessas circunstâncias isso se dá. Nesse primeiro conjunto de circunstâncias, a primeira conjunta é verdadeira e a segunda é falsa, portanto a conjunção é falsa. E no segundo conjunto de circunstâncias, a primeira conjunta é falsa e a segunda é verdadeira, fazendo com que a conjunção seja falsa. Tá? O capítulo termina, isso é realmente a parte final, relembrando noções como a validade de um argumento e a correção de um argumento. Isso é um tema que a gente discutiu bastante no curso de Lógica 1, mas que não custa tratar novamente. A ideia é de que argumentos dedutivos são válidos ou inválidos. Eles são válidos na medida em que a conclusão se seguir das premissas, ou na medida em que seja impossível que a sua conclusão seja falsa se as premissas forem verdadeiras. Aqui é tudo feito no hipotético. A gente não está dizendo que as premissas sejam verdadeiras, mas no caso delas serem verdadeiras, naquela linha da tabela de verdade, ou naquelas linhas em que ambas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Se for assim, o argumento é válido. Se a conclusão for falsa, quando ambas as premissas forem verdadeiras, ou todas elas, ou a única, caso seja um argumento de uma só premissa, o argumento é inválido. Tá? Nisso consiste a validade de um argumento. A correção de um argumento demanda a satisfação de uma outra condição. Um argumento ele é correto se ele for válido e também se as suas premissas forem verdadeiras. Um argumento pode ser, portanto, válido e incorreto. Vamos pensar num exemplo. Um exemplo de um argumento válido, porém incorreto, seria todos os homens são cachorros, todos os cachorros são planetas, logo todos os homens são planetas. Nesse caso, a gente tem um argumento tal que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também vai ser, mas não é o caso das premissas serem verdadeiras, portanto, não é o caso desse argumento ter correção. Ele não é correto. Um exemplo de um argumento correto seria todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqui, tanto reconheceríamos a validade do argumento, como também a correção, uma vez que as premissas são verdadeiras. Assim a gente termina a unidade 2. No próximo vídeo a gente vai ver as unidades 3 e 4. Obrigado.